Isso é demais, isso não dá. Kawa-chan, você precisa parar. Me desculpe, Mochizuki, mas eu não posso mais resistir. Me deixa eu te comer. Um novo ano letivo começa, e Mochizuki entra no ensino médio com um mix de nervosismo e curiosidade. Logo ele olha a lista de turmas e vê seu nome na turma 2. E parece que seu amigo também ficaria na mesma turma que ele. Fala aí, Mochizuki, já viu alguma fêmea do seu agrado? Eu vi uma lá atrás que tinha um excelente par de pernas. Enquanto exploravam o colégio juntos, um burburinho vindo de uma multidão próxima chama a atenção deles. Quando se aproximam, uma garota marcante está no centro do alvoroço, captando a atenção dos machos com seu odor marcante sem nem perceber. Olha Misoshi, aquela bela espécime! Nesse momento, a garota nota o amigo do Misoshi gritando que ela tinha um belo par de coxas. Se virando para eles, de repente ela chama pelo nome do nosso prota surpresa. Ela se refere a ele como Pio-chan, e logo ele sem jeito murmura se ela era Kawa-chan. O nome dela era Kawaru Tsukumi, e ela havia sido amiga de infância de Mochizuki. Agora na sala, ela se apresentava formalmente para a turma, comentando que amava carne. Guarda essa informação que eu acho que isso vai ser importante no futuro. Tem uma linguiça aqui pra tu morder. Pera, morder não. Observando, Mochizuki começa a mergulhar em suas lembranças. Ela havia sido sua amiga de infância e também sua primeira paixão, mas acabaram perdendo contato com o fim do fundamental. Olhando mais atentamente, ele se questionava se ela sempre foi assim tão degustável. Ai Mochizuki, para de encarar tanto a nova carne suculenta. No intervalo, ele sobe até o terraço para pegar um ar. Ele ainda não sabe o que sentir sobre reencontrá-la. Apesar de estar feliz por vê-la de novo, ele pensa que ela tinha mudado bastante. Ah, é estranho estar na mesma sala que ela. Eu concordo com você. Ao perceber a presença dela, Mochizuki se assusta, perguntando o que ela estava fazendo ali. Com uma risada um pouco suspeita, ela diz que assim como ele, não conseguiu se acalmar naquela sala, e completa dizendo que era muito bom revê-lo. Curioso, ele pergunta se ela ainda lembrava desse apelido, e ela responde que era claro, afinal gostava muito dele. Em seguida, sem jeito, pergunta se por acaso ele não gostava. Kao havia dado esse apelido para ele, porque ele conseguia pular muito alto quando eram crianças. No entanto, para falar a verdade, ele achava o apelido meio que um pouco vergonhoso. Afinal, ficar sendo chamado de Coelho-chan não é algo muito normal. Relembrando o passado, ela diz que as habilidades de salto dele eram incríveis, mas logo ele responde que essa era a única coisa em que ele era bom. Em todas as outras brincadeiras, seja corrida, queimada ou qualquer coisa, Kawaru sempre conseguia ganhar dele. Meio envergonhada, ela comenta que ele era o único menino que brincava com ela. No entanto, antes que pudesse terminar, ele manda que ela se afaste um pouco, pois o banco tinha espaço suficiente para ambos, sem que precisassem ficar um em cima do outro. Mas sem se afastar, ela comenta que sempre ficavam próximos assim no passado, e pergunta se isso agora o incomodava. Sem ter mais para onde se afastar, ele responde que não era bem isso que estava dizendo. Enquanto ele hesitava, a garota continuava, afirmando que ficava relaxada quando estava perto dele. Se aproximando ainda mais, ela começa a fungar o cangote do cara, falando que dessa forma podia sentir perfeitamente o cheiro dele. Cheiro de sebo, cheiro de cu virgem. Suando frio com do nada a menina cafungando seu cangote, ele imediatamente se levanta, a afastando e mandando parar por aí mesmo. Não fica me cheirando assim do nada, isso é deselegante. Até mais. Correndo pelos corredores, ele admitia que ela era uma fêmea perfeitamente saudável, mas também percebe que a percepção de distância dela continuava a mesma. Porcaria, quase fiquei com o garoto acordado, só com ela me cheirando. À noite, Mochizuki anda pelo corredor de casa. Saindo do banho inquieto, ele observava a lua cheia que tomava conta da noite escura. Com isso, ele começa a se lembrar das vezes em que brincava com Kawa a noite inteira. Em uma determinada noite, ele tinha pedido para ela voltar para casa, porque já estava muito tarde. Mas ela ficava sentada em cima de uma árvore, se recusando a todo custo, e reclamando que era nessa hora que os besouros saíam. Subindo ainda mais na árvore, animada, ela declara que vai encontrar alguns besouros. Mesmo incomodado, ele sempre ficava esperando ela voltar, e torcendo para que ela se canse antes que possa se machucar. Depois de um tempo, ela finalmente desce, dizendo que era hora de voltar para casa. Surpreso por ela não ter demorado tanto dessa vez, ele pergunta se estava tudo bem. Ok, meio corada, ela responde meio hesitante. Porém, durante o caminho de volta, do nada, ela se inclina e dá uma mastigada na orelha dele. É isso mesmo, a menina simplesmente meteu a mordida babada na orelha do cara.
Pensando sobre isso, ele percebe que ela sempre foi imprevisível, que não ligava para espaço pessoal e vivia fazendo coisas inesperadas. Acima de tudo, ela tinha esse costume estranho de ficar querendo botar a boca nele toda hora. Mesmo com tanto tempo passando, aquela fêmea continuava estranhamente suspeita. O jeito que aquela mordedora agia estava o estressando. No dia seguinte, seu amigo percebe e começa a perguntar o que estava rolando. No entanto, Mochizuki nervoso responde que não era nada. Mesmo assim, o amigo continua, perguntando se por acaso ele estaria preocupado com a Tsukimi Kawaru. E Mochizuki jura, negando qualquer tipo de preocupação com ela. Olhando para ele, o seu amigo começa a o xingar de maldito bastardo, seu pedaço de lixo, ganhador do prêmio Darwin. Espero que você apodreça no inferno com todo mundo que não deixa o like. Você é amigo de infância daquela fêmea. Como se atreve? Num surto de raiva, seu amigo dá um soco nele, mandando ele ir se mexer de uma vez e falar com ela. Com isso, Suki fica observando Kawaru do outro lado da cerca, que estava jogando beisebol com algumas amigas. De repente, uma bola acerta em cheio seu rosto. Na hora, Kawaru larga imediatamente seu bastão, correndo desesperada até ele. Seu amigo manda a garota já fazer um pix, dizendo que ela acertou em cheio a cara do cara. Com o nariz sangrando, Suki tenta acalmá-lo, dizendo que não foi culpa dela. Pressionando o nariz, ele tentava conter o sangramento, enquanto Kawaru insistia em levá-lo para a enfermaria, deixando seu amigo para trás como se fosse mais um figurante qualquer. Dentro da escola, Suki garantia que conseguia se virar sozinho. Ela responde que o nariz dele estava sangrando demais e que não poderia deixá-lo sozinho nesse estado de jeito nenhum. Tentando se afastar, Mochizuki acaba escorregando e caindo com tudo no chão. Preocupada, Kaoru tenta colocar um pano no nariz dele, mas o sangue acaba escorrendo e caindo direto na mão dela, o que visivelmente desperta algo estranho dentro dela, como se fosse atraída por ele. Reparando na expressão dela, Suki pergunta qual era o problema. Tentando manter o controle, ela respira fundo, mas parece que não consegue mais aguentar. Do nada, ela avança em cima dele como se fosse um lobo, um predador faminto. Completamente confuso, ele tentava entender o que estava acontecendo. Se afastando, ele perguntava o que tinha dado nela, mas ela continuava agindo de forma esquisita, dizendo que não conseguia mais resistir. Nesse momento, completamente tomada pelo instinto predatório, ela se transforma em um belo furry. Vendo isso, Mochizuki fica ainda mais em choque. Embora ele tentasse resistir, a mandando esperar, a furry já tinha tomado conta da situação. Aí ela já pede desculpa, mandando o itadakimasu e mete logo uma mordida gostosa no ombro do amigo. No entanto, logo após meter a boca, Kawaru para, parecendo ter voltado a si, se dando conta que tinha acabado de botar a boca no cara. Ela pede desculpas, dizendo que sentia muito. Rapidamente, ela tenta sair correndo para fugir da cena do crime, mas gostando muito daquela abocanhada, ele se levanta determinado, pensando que ninguém mais poderia ver a Kawa-chan com aquele belo rabo peludo. Antes que ela consiga se afastar muito, ele consegue com um pulo segurar o braço dela. Não, me solte, me solte. Não, não posso, olhe como você está peluda. E muito bonita por sinal. Mas você está peluda. Chorando, ela se culpa por não ter resistido e metido uma sugada violenta nele contra sua vontade. Ainda meio confuso, Mochizuki pergunta o que ela exatamente quer dizer com não conseguir controlar. Acho que tá meio na cara, né? Ela meteu a chupada em ti no meio do corredor. Será que você me deixa chupar? Cai de boca. É que você parece tão apetitoso. Voltando ao passado, ela comenta que um certo dia, ela simplesmente começou a enxergá-lo como um pedaço de comida. Me chame de picanha e me deguste. E depois de dar uma bocada dele pela primeira vez, percebeu que aquilo que estava fazendo poderia ser um pouco indelicado. Por favor, moça, não use os dentes. Mesmo tentando se controlar, ela não conseguia resistir ao ver tanto sangue apetitoso correndo. Com ela finalmente voltando à forma menos peluda, Suki se perguntava se ela poderia ter voltado ao normal por tê-lo mordido. A observando por um tempo, ele tenta ajudá-la, perguntando se ela conseguia se levantar, sugerindo que eles fossem juntos à enfermaria. Viu? Não funcionou. A garota os observando da escada. Comenta que mesmo com todo o esforço, bastou um sangramentozinho de nariz para que Kawaru perdesse o controle. Em seguida, ela afirma que Kawaru sempre foi esquisita. E então finalmente se apresenta, dizendo que era um prazer conhecer o Pio-chan. Surpreso, ele questiona como ela conhecia esse apelido, já que Kawa deveria ser a única que sabia dele. Também surpresa com aquela declaração, ela comenta que no final das contas, parece que a Kawa não tinha contado para ele.
Nesse momento, ela revela que se chamava Usturu e que era a irmã mais velha de Kawaru. Mochisake afirma que nunca tinha ouvido falar de nenhuma irmã, e ela responde que era porque Kawa nunca tinha contado dela. Descendo as escadas, ela comenta que na verdade isso era compreensível. Então ela menciona de um homem que se transformou em lobo numa noite de lua cheia, e naquele dia atacou a pessoa que mais amava, sendo depois capturado e enforcado pelos próprios moradores da vila. Aí, com um olhar sombrio, ela faz uma pergunta: quem você acha que foi o vilão dessa história? Mochizuki responde que não tinha vilão, e que todos só teriam feito o que achavam serem o certo. No entanto, se aproximando, Usturu diz que essa resposta estava errada, e que independente da situação, o lobo que não conseguia se controlar era sempre quem seria o culpado. Então ela explica que a família deles tem esse poder de se transformar em lobos. Alguém disse furries? Ela ainda continua, dizendo que essa habilidade, infelizmente, vinha com o efeito colateral de enxergar os seres humanos como peça de carne. Mochizuki, confuso, pede que ela explique um pouco melhor. O Tsuru responde que era justamente por isso que ela queria que ele soubesse sobre sua família. Você pode ter uma furry, mas ela é o Hannibal Lecter. Ela pede que Mochisake se lembre de quantas vezes a Kawaru meteu a boca nele quando eram crianças. Foram muitas, mas eu gostei de todas. Então, o Tsuru revela como tentaram se isolar dos humanos para tentar fazer com que ela se controlasse, mas pelo visto isso não funcionou. Como a Kawaru não parava de insistir em reencontrar o tal Pyo-chan, a sua família acabou cedendo e deixando que ela se matriculasse nesse colégio. Então, o Tsuru ordena que Kawaru volte para casa com ela. Agitado, Mochizuki pergunta aonde exatamente seria isso. O Tsuru responde perguntando se não estava óbvio, para qualquer lugar que não seja aqui. Ela explica que quando Kawaru vira metade furry, só consegue voltar ao normal depois de meter a mordida em alguém. Então ela puxa Kawaru, declarando só para deixar claro que aquilo era um assunto de família e que pessoas de fora não deveriam se meter. Mas Kawaru se recusava a ir embora. O Tsuru, suspirando, pede que ela dê uma folga de dar tantos problemas. Irritada, ela diz que já foram pacientes demais com ela e que já fez do jeito que queria e agora não tinha mais direitos de dizer não. Ela grita que Kawaru acabou de morder um humano no meio do corredor de uma escola e que não tinha como fugir de sua própria natureza. Perdendo a paciência, ela enfatiza que humanos não saem por aí botando a boca em outros humanos. Irritada, ela manda que Kawaru entenda de uma vez por toda esse conceito básico. Chorando, Kawaru diz que não quer ir embora, ainda mais agora que se reencontraram depois de tanto tempo. O Tsuru manda que ela pare de ser criança, dizendo que isso nunca daria certo. Tudo que Kawa poderia fazer agora era aceitar suas limitações, pois isso eram coisas que ela nunca poderia mudar. Observando aquela cena, Suki se lembra de quando Kawa tinha dito que ele era o único menino que brincava com ela, e que se sentia em paz ficando perto dele. Nesse momento, ele segura o braço da irmã, que sem entender questiona o que ele estaria querendo agora. Murmurando, Suki diz que ela tinha entendido tudo errado. Em voz alta, ele declara que ele e Kawaru estavam namorando, e que ela só estava dando uma degustada normal no pescoço dele. Isso deixa ambas as duas irmãs completamente de boca abertas. O Tsuru, envergonhada e confusa, questiona o que ele tinha acabado de dizer, e ele responde que era isso mesmo. Suki insiste, dizendo que se confessou ontem pra ela, e que estão juntos desde então. Ainda com a cara de quem não entendeu nada, o Tsuru pergunta por que a Kawaru beijaria ele, e ele grita de volta que era porque eles eram um casal que queriam ser íntimos. Somos um casal e gostamos de carinho. Ainda sem acreditar naquela barbaridade, ela retruca, querendo saber se era um beijo, porque ela estava mostrando os dentes. É porque eu gosto, minha senhora. Suki começa a gaguejar, mas Kawa entra na conversa, dizendo que ela queria apimentar um pouco as coisas. Apimentar com um dia. Pega as presas, pega a corda e traz umas tábuas de madeira aqui também. Então Utsu, completamente envergonhada, desafia os dois a provarem fisicamente que estavam mesmo namorando. Suki tenta pensar numa resposta, mas a irmã corta ele, dizendo que ninguém em sã consciência namoraria um lobo, e isso era ridículo. No entanto, Suki responde que essa decisão não era dela. Num surto de loucura, ele declara que tinha uma queda por Kawaru desde o ensino fundamental, e nunca se importou se ela era humana ou furry. Pelo contrário, isso só melhora as coisas. Eles sempre se divertiram juntos, seu sentimento era de verdade. É isso mesmo, eu amo a Kawa, ela ter um rabo peludo e duas orelhinhas fofinhas só melhora as coisas. Eu gosto de furries, isso por acaso é algum crime?
O Tsuru olha para Suki com um olhar estranho, ainda sem estar convencida, afirmando que ele poderia apenas estar inventando tudo isso. Me parecem palavras honestas de um homem que sabe o que quer. Notando que ele não estava conseguindo convencê-la, ele se pergunta o que mais poderiam fazer para provar que era real. Então Kaworu dá um passo à frente, beijando a bochecha dele, o que deixa tanto a irmã quanto Suki completamente pasmos. Toda vermelha, Kawa pergunta à irmã se por acaso isso já servia como prova de matrimônio. Tsuru, já cansada daquilo tudo, declara completamente envergonhada que ainda não acabou e que por enquanto iria colocar essa questão em espera. Por ora, ela reconheceria os dois como casal, mas manda que eles nunca mais fizessem isso, pois estaria de olho. Depois disso, ela começa a gaguejar agitada e então sai correndo. Após um breve momento, ambos Kawa e Suki caem no chão completamente envergonhados. Confuso com a situação, ele tenta entender o que tinha acabado de acontecer. Há um dia atrás, ele reencontrou sua amiga de infância, e ela estava ainda mais fofa. Mas também descobriu que Kaworu, na verdade, era metade furry. O que não era ruim, mas também não era de todo bom. E agora, parece que eles estariam sendo vigiados pela irmã dela. Considerando todas aquelas situações, ele começa a se perguntar como vai ser sua vida no ensino médio a partir dali. Um novo dia finalmente começa, com Suki ainda pensando na amizade de infância que tinha com Kawa. Embora muito próximos, eles seguiram caminhos diferentes quando ela trocou de escola no fundamental, e eles não se viram até o destino os juntar de novo no ensino médio. Agora ele sabe que ela é uma saudável garota furry, com o rabo peludinho do jeito que a gente gosta. De qualquer forma, não é como se ela fosse se transformar do nada. Sendo assim, se os dois forem cuidadosos, isso não deve acontecer com frequência. Nesse momento, o amigo de Suki o entrega a folha de chamada. E no entanto, na hora de passá-la adiante, ele acaba cortando seu dedo, que faz a menina chupadora até acordar, babando de seu sono. Depois da aula, ela pede desculpas por ter se babado todo enquanto via o dedo dele sangrando. Mas ele responde que estava tudo bem, pois já tinha colocado um curativo. Se quiser podia dar uma, né? Eu não ia reclamar também. É só ter cuidado com os dentes. Kawa comenta que foi muito atencioso da parte dele sair da sala. No entanto, ele explica que fez isso mais por causa do olhar assustador que ela estava fazendo enquanto babava. Parecia até que ela ia pular em cima dele e comer. Agora ele entende que é o sangue que desencadeia toda a fofura furry. Bastava ela sentir o doce aroma do sangue, que já ficava louquinha para dar uma chupada. Pelo menos serei chupado por uma garota lobo. Isso, ao meu ver, é uma vantagem. Ser chupado pela garota lobo ou capturar a garota lobo? Eis a questão. Suki a pergunta se ela já tinha nascido desse jeito, assim como a irmã dela tinha dito. Ela confirma e ainda diz que todo mundo na família, menos a mãe, tem esse poder de se transformar em belos furries. Quando a gente não tá macetando o dragão, a gente tá macetando furry. Curioso, Suki questiona se a mãe dela era 100% humana. Kawa explica que sim, e que por isso achavam que ela teria menos sangue de lobo. Mas não foi bem assim. De qualquer forma, ele diz que só ficar pensando sobre isso não os levaria a lugar nenhum. E abrindo a porta do terraço, comenta que seria muito ruim se alguém os ouvisse. Por isso, deveriam falar ali que era mais seguro. No entanto, assim que abrem a porta, 3 encrenqueiros aparecem do nada, pulando com tudo no Suki e o derrubando escada abaixo. Sem entender, Suki pergunta nervoso o que eles estavam fazendo. Um deles murmura que finalmente o encontraram, e outro diz que só queriam conversar um pouco. O agarrando pela gola da camisa, o encrenqueiro diz que tinha algo que queria perguntar. Os outros também se aproximando, falam que é melhor ele responder tudo direitinho. Finalmente, os marmanjos começam o interrogatório, que era basicamente quererem saber qual era a relação dele com a Kawa-chan. Somos amantes, ela me chupa de vez em quando. Mochizaki fica em silêncio no começo, mas depois pergunta por que querem tanto saber disso, o que os deixa indignados. Eles se dizem fãs de carteirinha de Kaworu. Todos eles espreitam, sempre observando aonde ela vai. Eles sonham em ter algum contato com a princesa dos anjos. E agora, Mochizuki tinha se aproximado dela com muita facilidade. Seu verme, quem você acha que é para fazer algo do tipo? Um estudante comum e seguidor do Kazu Senpou-chan. Um dos caras, perdendo a paciência, começa a pressionar, exigindo uma resposta sincera. Você não é o namorado dela, né? Credo, eu sempre soube que o mundo furry é um mundo perigoso, por isso que eu prefiro os dragão. Os encarando, Mochizuki pergunta o que eles fariam se ele por acaso dissesse que sim. Morte, morte, sem perdão, morte.
o balançando pela gola da camisa. O Trombadinha diz que vai matar ele de qualquer jeito, mesmo que não seja namorado de Kaworu. Você tá morto, moleque, se ficar de grude com ela. Você servirá como exemplo para manter a paz entre os reinos. Suki argumenta que eles não eram tão próximos assim, e que não tinha rolado nada, afirmando que eram apenas amigos de infância. Ele garante que o relacionamento deles era normal, perfeitamente normal. No entanto, o cara grita que não tinha nada de normal entre eles dois. Nesse momento, a Kawa aparece, gritando, perguntando se ele estava bem. Tendo visto o momento em que sequestraram ele, ela dá uma bronca geral nos garotos, querendo saber o que eles planejavam fazer com Mochizuki. Mas eles congelam olhando para ela sem saberem como agir. Então Mochizuki se lembra do comportamento dela quando perde o controle. De repente, ela parte para cima dos caras, gritando que eles estavam perdidos. Mas ele rapidamente a contém, a segurando pela cabeça, dizendo que tudo estava bem. Desesperado, ele diz que isso era só uma brincadeira entre meninos. Estranhando a atitude dele, Mochizuki diz baixinho, nervoso, que as orelhas de lobo dela estavam prestes a aparecer. Ainda com as mãos na cabeça dela, ele começa a arrastar para um canto, se despedindo dos valentões, dizendo que os via por aí. Derrotados, os moleques caem no chão, chorando, dizendo que eles eram próximos demais, praticamente namorados. Além disso, ele ainda chamava de Kawa-chan. Em um canto um pouco afastado dali, ele gritava que isso era um problemão, e que tinha visto claramente as orelhas dela aparecendo. Ele não entendia a razão disso, já que não estava sangrando. Mas quando olha com mais atenção, percebe que o curativo de seu dedo havia caído. E percebendo isso, as orelhas de Kawa voltam na hora. Em seguida, os dois se sentam na escada. Mochizuki comenta que estava sendo mais difícil do que imaginava de lidar com isso. E Kawa responde que só precisava evitar olhar para o sangue. Mas mesmo assim, ali estavam eles nessa situação. Pensativo, ele fala que ela estava assustadora mais cedo, igual a antigamente. Quando eram mais novos, ela sempre aparecia para ajudar quando ele estava sofrendo bullying, conseguindo até mesmo bater em caras mais altos que ela. Naquela época, ela parecia incrível. Aí ele dá uma risada, dizendo que ela fez a mesma coisa agora, mas que hoje em dia ele não era mais fraco, por isso não precisava de ajuda. E envergonhada, ela responde que não pôde evitar, mas ele comenta que estava tudo bem, afinal era normal se preocupar. E ela deve ter se acostumado com isso, afinal, antigamente sempre o ajudava quando estava com problemas. Mesmo que a aparência dela tenha mudado, por dentro ela continuava a mesma, até mesmo fazendo as mesmas poses que costumava fazer antigamente, enquanto dizia que irá sempre o proteger. No entanto, mesmo assim, no fundo ele sente que tudo tinha mudado, e que estava ferrado, pois agora percebeu que o negócio dele era furry. 10 minutos depois, as orelhas dela continuavam lá. Preocupado, Mochizuki comenta que achava que as orelhas dela iam sumir com o tempo, mas parece que não era tão simples. O que sem jeito, ela se desculpa por isso. Depois de um breve silêncio, ele se lembra o que ela tinha falado antes, sobre morder ele para reverter a situação, querendo saber como exatamente isso funcionava. Então ela confirma que falou isso, mas explica que não era bem assim que funcionava, e que precisaria ter algum tipo de desejo. No seu caso, suas orelhas sumiam se ela conseguisse satisfazer sua fome. Sendo assim, Mochizuki oferece algo para ela morder, mas ela responde que não é esse tipo de fome, e que tá um pão com yakisoba. Ela explica que o problema não era com o tipo de comida. Ela tinha fome e era por gente, por sangue de macho fresco, que fosse de seu agrado. Suki então entende, comentando que mesmo que ela não o morda, talvez ela possa se satisfazer apenas chupando um pouco. Todo sem graça, ele estende seu dedo, perguntando se aquilo seria o suficiente. Ah, o que você quer chupar, não é? Eu deixo, vai, pode levar. Ele avisa sem graça que não vai ser bonito, mas que estaria tudo bem se fosse ajudá-la. Aí ele aproxima o dedo de Kawa, mandando que ela vá em frente. Por um momento ele hesita, perguntando se ele tinha certeza, e que ela realmente vai chupar se ele não se importar. Ok, com licença, Itadaki mais. Logo em seguida, ela suga o sangue do dedo dele e lambe a mão dele inteira, aproveitando apropriadamente sua refeição. Não vou mentir pra vocês, guys. A lobinha é muito fofinha. Cativou meu coração. O rosto dela fica com uma expressão ainda mais estranha, à medida que ela absorvia seus nutrientes. Com isso, Suki começa a sentir um sentimento que parecia ser diferente de antes. Da outra vez, ela parecia totalmente selvagem e gananciosa.
Talvez o que tenha mudado é que agora, embora ainda transformada, continuava consciente. Enquanto ele a encarava se alimentando, Kao, envergonhada, pede que ele não fique olhando tanto, pois isso era bem constrangedor. Kawaii demais! De longe, o Tsuru acaba percebendo os dois, e logo fica chocada com o que eles estariam fazendo no meio da escola. Enquanto Kawa se alimentava, o prota ficava repetindo para si mesmo apenas aguentar só por mais um pouco. Nesse instante, o Tsuru grita, o surpreendendo, perguntando o que eles estavam fazendo ali no meio da escola, o que assustados acabam caindo um em cima do outro. A irmã entende tudo errado e parte para cima de Suki perguntando o que ele achava que estava fazendo, enquanto desesperados eles negavam que não era nada. Mas claramente não convencida, o Tsuru os chama de mentirosos, afirmando que pela posição deles não era o que parecia. Isso faz Mochizuki começar a gritar desesperado, pedindo para ela esperar e repetindo que aquilo não era o que parecia. Ainda por cima, o grupo de idiotas de antes tinha chegado. Com toda essa situação, ele começa a se preocupar sobre a possibilidade daqueles malucos os verem juntos. Se isso acontecesse, iria acabar apanhando de novo, fazendo Kawa se transformar outra vez. Então Mochizuki grita pedindo para o Tsuru dar um soco na barriga dele. Em sua cabeça, se alguém o batesse antes, com certeza aqueles caras ficariam satisfeitos e iriam embora. Vai, estou te pedindo, bate em mim! Apesar da insistência, o Tsuru se recusava, perguntando o porquê faria isso, e dizendo que tinha ido ali apenas para dar um aviso. Então Suki começa a se pintar como um cara horrível, falando que forçou Kawa a fazer coisas inapropriadas. Ele ainda diz na cara da irmã que enfiou o dedo na boca dela. Não bastando isso, ele também afirma que dar ordens para ela era uma sensação viciante. Aí a irmã não se aguenta e já dá logo um socão na boca do estômago dele, gritando que ele era um pervertido maldito. Ela grita que se por acaso ele fizesse isso outra vez com sua irmã, apenas um soco seria a última de suas preocupações. Diante daquela cena, os encrenqueiros ficam meio que sem saber o que fazer. Entre si, eles comentam se aquela garota era realmente a irmã de Tsukumi. E percebendo que Mochizuki estava apagado, eles concluem que não precisavam mais interferir. Se aproximando dele, Kawa segura a cabeça de Mochizuki no seu colo, preocupada, e pergunta por que ele foi tão imprudente, mentindo para sua irmã. Sem jeito, ela quer saber se isso foi tudo para protegê-la. Mesmo depois daquela surra, Mochizuki agora se sentia relaxado, afirmando que na verdade tinha feito isso para proteger a si mesmo. Cabisbaixa, ela responde que de qualquer forma não gostava disso, e declara que odiava quando ele se machucava. E meio que se desculpando, ele diz que entendia. Após um breve momento de silêncio, Kawara avisa que o intervalo já tinha acabado, sendo assim, era melhor que voltassem. Enquanto voltam, ela pergunta de novo o porquê ele tinha mentido. E Suki responde que era porque era popular de certa forma com os garotos. Sem entender, Kawa questiona o que ele quer dizer com isso, e se por acaso ele estava sendo zoado de alguma forma. Embora ele negue, quando olha para ela, vê o rabo de lobo balançando e batendo atrás dele. Irritado, ele segura o rabo dela com tudo, perguntando o que era isso agora. Indignado, ele questiona o porquê ela estava mostrando a cauda, e perguntando se não era para ela ter voltado ao normal. Gritando de choque, a garota pede que ele não segurasse tão forte. Como é, amiga? Ah, desculpa, não era pra mim pegar? Foi no reflexo. Ela explica que quando fazia isso, sentia muitas cócegas. Nesse momento, rapidamente os dois se afastam, tentando pensar em uma maneira de resolver aquele problema, pois a hora do almoço já estava acabando. Percebendo que seu dedo já estava praticamente sem sangue, ele começa a gritar que estavam sem tempo. Então, desabotoando a gola da camisa, ele manda que ela morda logo de uma vez. E sem questionar muito, a menina mete um Itadaki mais e pula em cima do cara. Olha que obras interessantes dessa scan. Temos Boku no Suki, só pelo nome já me soa interessante, e Torima Michuko, também parece interessante. Rapaz, lendo a sinopse aqui, esse Torima me parece realmente muito promissor. Uma pousada administrada por uma bronzeada e sedutora fêmea é recebida por um estudante universitário pela indicação de um amigo após seu apartamento ter pegado fogo. No entanto, a sedutora e bronzeada fêmea guardava um segredo. Ela havia sido uma saudável e promissora gal no passado. O professor da turma anuncia que hoje tem exame físico e meninos e meninas seriam avaliados de maneiras separadas, avisando que as meninas devem ir para o ginásio depois do almoço. Suki parece meio incomodado, mas tenta se convencer de que vai ficar tudo bem.
Kawa, por outro lado, estava super animada e se sentindo ótima. Ela tenta chamar a atenção de Mochizuki, mas ele evita olhar para ela, refletindo que, parando para pensar, estava muito preocupado. No corredor, o amigo do Mochizuki pergunta por que eles não podem almoçar na sala. Mochizuki responde que provavelmente é porque agora as meninas estariam trocando de roupa lá. Com uma cara profundamente pensativa, o amigo acha isso uma oportunidade de ouro, mas Mochizuki chama ele de tarado. Irritado, ele manda que Suki não fique negando, pois ele sabia que ele também queria pesquisar. Suki, ficando envergonhado, tenta negar com todas as forças de seu coração. O amigo insiste, querendo saber se ele realmente não estava curioso com as medidas da Kaworu. E inclusive comenta que tem gente disposta a pagar muito bem por essas informações. Mesmo enquanto jogavam basquete, o seu amigo continuava tentando convencer Mochizuki a obter tais preciosas informações. Tentando fazer uma cesta, seu amigo pergunta se por acaso ele não queria ganhar uma grana. Mas pulando alto determinado, Mochizuki bloqueia a bola, dizendo que não tinha nenhum interesse em tais informações. O amigo fica bravo, perguntando se por acaso as pernas dele eram feitas de mola. Então ele sai da quadra cabisbaixo, dizendo que vai comprar alguma coisa para beber. Nesse momento, enquanto pensava em como Kawa-chan estaria se saindo, o Usturo aparece comentando que parece que hoje eles não estavam juntos. Com o repentino aparecimento dela, ele acaba caindo no chão, lembrando do soco e das coisas que disse no outro dia. Ele pensa que, apesar da situação tensa, acabou dizendo algumas coisas terrivelmente perigosas sem pensar. Sem jeito, ele tenta se explicar sobre o que ocorreu na última vez, e diz que se arrepende por ter passado um pouco a linha. Eu vou botar meus dedos na sua boca agora, ok? Porém, o Suro não parece dar muita bola para as desculpas dele. Logo em seguida, ela pergunta sobre Kawa, querendo saber onde é que ela estava. Suki então explica que Kawa estava fazendo uma prova física feminina, por isso agora não estava com ele. O Suro, pegando a bola de basquete, propõe que eles joguem 1 contra 1. Rapidamente ela dispara, o surpreendendo com sua velocidade. Imediatamente ele tenta pará-la, no entanto ela simplesmente pula por cima dele. O Suro pergunta se ele estava bem, apontando que ele estava sangrando, mas determinado ele responde que isso não era nada e que pararia de sangrar daqui a pouco. Então o Suro revela que era a primeira vez dela jogando basquete, o que ele acha bem difícil de acreditar. Ela comenta que podia se movimentar facilmente desse jeito por ser uma loba. Essa era a diferença brutal entre o nível dela e de um ser humano comum. O confrontando, ela pergunta se ele achava que tinha a capacidade de proteger a Kaworu. Enquanto isso, Kaworu estava no consultório da enfermaria, fazendo o exame médico. Nesse momento, a amiga dela, Nigo, aparece do nada, querendo saber como foram as medições dela. Ela também comenta que ouviu falar que agora ela estaria namorando com o Mochizuki. Surpresa, Kawa questiona de quem é que ela tinha ouvido isso. Animada, Nigo diz que foi o Suro que contou que eles agora eram um casal. Visivelmente abalada, Kaworu, sem entender, pergunta se ela conhecia sua irmã, e a garota responde que dava pra dizer que mais ou menos conhecia. De volta à quadra, o Suro já estava com 12 pontos de vantagem, e ele já estava pingando de cansaço. Se recompondo, ele diz que ainda não tinha acabado, a chamando para mais um confronto. Ela não era só rápida para pegar a bola, mas sua resistência e também sua velocidade, além de seu instinto, ela era superior em todos esses quesitos. Por fim, ela manda que ele caia na real. Se eles continuarem juntos, ele irá se machucar e Kawa também iria sofrer. Mesmo assim, ele se nega a acreditar nisso, dizendo que não tinha como saber. No entanto, ela responde com um olhar sério que sabia muito bem, revelando que já esteve nesse mesmo lugar dele, que nunca teve dificuldades em fazer amigos e nem namorar. Mesmo assim, é difícil de explicar o impacto das habilidades que eles herdaram nas pessoas ao seu redor. O driblando mais uma vez, ela fala que no fim o melhor era apenas se afastar. Mas antes que ela possa terminar seu movimento no ar, Suki pula por cima dela, mostrando sua força de verdade. Em seguida, ele diz que entende o que ela queria dizer, mas para ele, o que importava mesmo era o que a Kawa queria de verdade. Por isso, mesmo que seja egoísmo, ele vai continuar do lado dela. Então o Tsuru começa a gritar com ele, ou mandando ele parar de agir, como se soubesse de tudo. Irritada, ela comenta que ele só teve sorte dessa vez. Nesse momento, Suki a avisa sobre suas orelhas, mas ela responde que já sabia. Ela diz que ficou surpresa com a sua própria atitude, pois isso nunca tinha acontecido antes. Suki pede desculpas de novo por agir sem pensar.
Com um tom sério, o Tsuru conta que Kawaru era extremamente especial, até comparado com os outros lobos. O normal não seria ela se transformar apenas por estar perto de sangue. No entanto, Kawaru sofria muito mais com essa condição do que a própria Usuru. De repente, Usuru comenta sobre a Kawaru estar fazendo seu exame físico hoje, e dentre os exames na lista estava a amostra de sangue. Ela diz para ele não se preocupar tanto, que era assim que deveria ser. Isso aconteceria de qualquer forma mais cedo ou mais tarde. Chocado, Suki se toca que o Usuru só estava enrolando ele até agora, e sai correndo com tudo direto para a enfermaria. O problema não seria nem a Kawaru se transformar, mas sim o caos que isso traria. Alguém poderia realmente se machucar feio com isso. Na sala de exames, a Kawaru estava com a ficha de check-up em mãos, suando sem saber o que fazer. A primeira vez em que ela se transformou foi quando tinha 11 anos. Quando voltou da escola, chamou sua irmã, dizendo que estava se sentindo estranha. Ela se lembra que babava com uma fome insaciável. Segundo ela, assim que encostou no sangue de Mochizuki, bateu uma vontade incontrolável. Por causa disso, a família decidiu afastar a Kawa para evitar qualquer contato com sangue humano. Assim, ela passou a treinar todos os dias para conseguir controlar sua fome. Mesmo assim, bastou ver sangue de novo que ela se transformou. Kawa era teimosa demais e não queria desistir de jeito nenhum. Preocupada com ela, Usuru pensa que de qualquer forma, se ela causar alguma confusão agora, não vai ter outra saída além de ir embora. Correndo dentro do prédio, ele pergunta ofegante onde estava a turma 2. Uma delas responde que a turma 2 deve estar na coleta de sangue agora. Na mesma hora, Mochizuki corre direto para o ginásio. Quando finalmente chega, começa a ficar um pouco aliviado. No entanto, antes que possa entrar, a Ning pula nas costas dele, perguntando o que ele estava fazendo. Sorrindo, ela o segura, dizendo que as meninas estavam no meio de seus exames. Nervoso, Mochizuki manda ela o soltar, falando que estava com pressa. No entanto, ela o derruba no chão, o imobilizando. Tentando se soltar, Suki grita que a Kawa estava em perigo. Nigo diz que entende o porquê ele estava tão desesperado, mas mesmo assim não podia deixar ele ir. Enquanto ele implorava, ela revela que tinha sido o Suro quem especialmente pediu para manter ele fora daquela sala. Parece que já estava bem claro que aquela garota tinha algum tipo de acordo com a irmã mais velha de Kawa. Enquanto isso, lá dentro, Kawa aguardava na fila de espera. Nesse momento, seu nome é finalmente chamado. No entanto, um pouco perdida, Kawaru começa a hesitar. Abrindo a cortina, a enfermeira manda que ela venha logo. A puxando pelo braço, ela diz que não tinha nada para ter medo. Do lado de fora, rangindo os dentes com determinação, Suki continuava lutando com todas as forças para sair do agarrão de Nigo. Começando a ficar preocupada, ela manda ele parar de ser idiota, pois desse jeito só iria se sufocar. No fim, Suki consegue se soltar com o último puxão, o que deixa Nig completamente chocada. Do nada, Mochizuki começa a se transformar, surgindo orelhas enormes em sua cabeça. Em fúria, ele parte com tudo para cima de Nigo, que desvia com muita dificuldade, já sem conseguir acompanhar os movimentos rápidos dele. Quando ela pensa que não tinha mais como desviar e que seria finalmente acertada, Suki simplesmente cai no chão repentinamente. Nesse momento, saindo do ginásio, Kawa se pergunta o que estava acontecendo. Vendo ela, Nigo fica ainda mais confusa sobre o porquê Kawa não tinha se transformado em loba. Ela conseguia sentir o sangue preenchendo o ar dali. Mesmo assim, Kawa não estava se transformando. Momentos depois, o Suro questiona o que tinha acontecido. Nigo sem jeito responde que não sabia o certo. Não só o lugar estava fedendo a sangue, mas como também tinham tirado o sangue da própria Kawa. Mesmo assim, ela não tinha se transformado. Em seguida, ela questiona qual era o lance com aquele garoto, afirmando que por um momento ele havia se transformado. Ela diz que não sabia bem ao certo, mas ele parecia algo como um coelho. Isso deixa Suro completamente intrigada, e pensando no que exatamente significava isso. Nesse momento, algo passa pela cabeça dela. Então vemos um telefone antigo tocando. Uma pessoa logo atende e parece que quem tinha ligado era o Suro. O homem reclama que estava no meio de um trabalho, mas ela afirma que era uma emergência. O Suro então revela que tinha descobrido o motivo de Kawa se transformar em lobo. O problema não era exatamente o sangue humano, mas sim, provavelmente, especificamente o sangue de Mochizuki. O sangue do que parecia ser um coelho era o que estava fazendo Kawa reagir daquela forma. Depois de acordar, Suki pergunta a Kawa sobre o que tinha rolado. Tudo que ele se lembrava é que estava indo em direção à enfermaria para ajudá-la, mas acabou de alguma forma desmaiando no chão.
Kawa responde que dessa vez não tinha se transformado ao ver sangue. Surpreso, Suki pergunta como isso era possível, já que ela sempre se transformava ao ver uma única gota de sangue dele. Os dois ficam confusos com tudo o que estava acontecendo. O fato de Kawaru não ter se transformado, nem mesmo quando se feriu, só levantava ainda mais dúvidas. De repente, vem um aviso no alto-falante, mandando todo mundo voltar para a sala por causa de uma emergência. Ao que parece, um cachorro vira-lata tinha invadido a escola. Ouvindo isso, os alunos não parecem levar aquilo muito a sério, mas o professor reforça que aquilo era extremamente perigoso. Por fim, ele declara que todo mundo ia embora mais cedo. Na saída, Mochizuki, junto de seu amigo, comenta como tudo virou de cabeça para baixo. No entanto, o amigo tranquilão diz que isso era uma bênção. Como eles estão sendo liberados mais cedo, ele pergunta por que você não vai para casa com a Kawa, já que são um casal. Suki fica pasmo com a pergunta, porque no meio da confusão, ele tinha até esquecido dela. Sendo assim, ele sai correndo para procurá-la. Em sua cabeça, ele pensava que precisavam manter a farsa para manterem sua história com a irmã dela. Ao virar num corredor, a Kawaru, achando que ele era um cachorro de rua, pula em cima dele com tudo. Em cima do garotão, ela diz que finalmente o pegou. No entanto, logo fica sem graça, perguntando o que ele estava fazendo ali. Mas ele devolve a pergunta, perguntando o que ela estava fazendo, e comentando que ela estava bem em cima da espada lendária. Meio sem jeito, ela explica que achou que ele fosse o vira-lata. Tá, entendi. Dá pra dar licença? Tá ficando tensa a coisa aqui embaixo. Andando junto pelos corredores, ela pergunta se ele lembrava o que o professor falou sobre o cachorro. Sobre o cachorro estar usando uma coleira bem gasta, de estampa árabe. Ela acredita que esse poderia ser o mesmo cachorro que ela conheceu quando era criança. Ela admite que não tem certeza, mas lembra de brincar com o filhotinho com uma coleira parecida a caminho da escola. No entanto, Suki lembra a ela que o professor chamou o cachorro de vira-lata. Além disso, ele ainda tinha avisado que o bicho era perigoso. Isso começa a o deixar preocupado, achando que se o cachorro tiver raiva, eles acabarão com problemas. Kawaru para de repente e solta a ideia de que se for o mesmo cachorro, ele não deve atacá-los. Pela teoria dela, talvez a professora tivesse interpretado errado a situação. Suki, um pouco cansado e relutante, acaba concordando em ajudá-la a procurar, mas ela logo pergunta confusa se ele não iria tentá-la impedir. Mochizuki responde que mesmo se tentasse, ela ia continuar procurando do mesmo jeito. Suki então pede para ela prometer que não faria nada imprudente. Com eles dois procurando, não deve demorar muito até acharem. Bem nessa hora, Nigo aparece por trás, jogando uma rede no Mochizuki e o puxando com tudo. Sentada em cima dele, confusa, Nigo comenta que ele não parecia um cachorro. Se desculpando, ela explica que também estava procurando o cachorro, porque aparentemente estavam oferecendo uma recompensa para quem conseguir pegá-lo. Suki diz que isso era muito improvável, mas ela não se importa, se tiver dinheiro na jogada ela tá dentro. Nesse momento, Suki se lembra que ela tinha o atrapalhado mais cedo. Saindo animada na frente, ela começa a rir, dizendo que eles podiam olhar o quanto quiserem, mas ela não iria dar a rede dela para eles. Suki responde que não liga para isso, mas Kawa levanta a mão dizendo que queria muito. Nigo responde que então eles farão um leilão e que começariam com 5.000 ienes. Logo a Kawa rapidamente já dá um lance de 7.000. Masuki manda ela se acalmar, mandando que ela não escutasse aquela garota. Afinal, aquela rede custava no máximo uns 100 ienes. Além disso, o prota não sabia muita coisa sobre a Nigo-san e nem se poderia confiar nela. De repente, um barulho vindo de trás chama a atenção deles, e a Kawa sai correndo na hora. Antes que ele pudesse acompanhá-la, Nigo o segura, pedindo desculpa por mais cedo, e pergunta se ele realmente era humano. Notando a hesitação dele, ela o questiona se ele vai continuar fingindo que não sabia sobre nada do que tinha acontecido. Olhando fixamente, ela continua o pressionando, intrigada com o que ele responderia. No entanto, Mochizuki responde que queria fazer a mesma pergunta. Ele também queria saber o que diabos era ela. Nigo tenta desviar o assunto, falando que quem estava fazendo as perguntas era ela. Suki, irritado, grita que ela o impediu de entrar na quadra e ainda sabia sobre o Suro. Então era ele quem mais tinha motivos para fazer perguntas. Mesmo assim, Nigo insiste que gostaria de saber primeiro o que exatamente foi aquela transformação. Sem entender o que ela está dizendo, ele pergunta agitado do que ela estava falando. Nesse momento, Nigo fica parada por um momento em silêncio, se perguntando se ele realmente não se lembrava de nada. Em seguida, ele pergunta o que ela sabia sobre a Kawaru.
Rindo, a garota revela que sabia de tudo. Se transformando, ela diz que era mais ou menos parecida. Com o seu longo rabo, ela se aproxima dele, dizendo que ela e o Suro eram simplesmente parceiras. E só estava contando isso porque confiava nele. Sendo assim, agora esse será o segredinho entre eles dois. No entanto, Suki a encara visivelmente irritado, falando que não se importa se são amigos ou não, mas se ela machucar a Kawa de algum jeito, ele seria obrigado a retalhar. O mandando relaxar, Neil responde com calma que ele podia ficar tranquilo. Ela não fará nada contanto que não tenha dinheiro envolvido. E mesmo se tiver, preferiria não encarar nenhum deles dois. Então ela avista o cachorro e começa a gritar que ele estava ali. No entanto, o cachorro corria direto para cima deles. Para piorar, aquele cachorro era gigantesco, o que imediatamente faz os dois saírem correndo. Fugindo, Suki pergunta se ela não ia pegar o cachorro, mas ela responde que preferia não morrer, falando para ele ficar à vontade e ir lá. De repente, eles avistam Kawa saindo de uma das salas. Suki grita que a situação estava tensa, a mandando correr. Então, o cachorro consegue morder a rede que Nigo estava segurando. Antes que o cachorro possa abocanhá-la, Suki volta correndo com tudo, mandando que ela segure sua mão. Obedecendo, ele a puxa e por sorte não é mordida pelos dentes do bicho. A pegando no colo, ele sai correndo, dizendo que ela era pesada demais. Reagrupando nos fundos da escola, ele pergunta qual era o plano agora. Pensando sobre isso, Nigo responde que cada um deveria fazer o que achava ser melhor. Irritado, ele pergunta como isso ajudaria, mas ela responde que estava muito assustada para voltar lá. Os interrompendo, Kawa diz que vai pegá-lo. Na mesma hora, Suki rejeita a ideia, gritando que ela prometeu não se arriscar. Tentando a convencer, ele diz que não queria que ela se machucasse. Então ele pede de novo que Kawa fique ali, declarando que irá no lugar dela. Sem se conter, Nigo dá uma zoada na Kawa, dizendo que o namorado dela era bem estiloso. Mas aí do nada, Suki é arremessado de volta. O sangue na cabeça dele faz na mesma hora as duas garotas se transformarem. A Nigo percebe que Mochizuki forçou essa transformação, atribuindo isso ao poder de sangue de coelho. Além disso, agora ele também tinha transformado Kawa em uma máquina totalmente descontrolada. Ela logo começa a gritar, pulando na direção de Suki. Rosnando, ela começa a sair na mão com o cachorro. Sai daqui, praga! Só eu posso morder o corpinho do Suki. Nem o cachorro e nem Kawa estavam dispostos a cederem. Ele rasga a roupa dela e ela segura sua coleira, o arremessando com tudo para longe. O cachorro parece ficar um pouco mais quieto, mas Kawa continuava rosnando sem parar. De repente, ela também para por um momento. O cachorro parecia se comunicar por gestos. Ele repetia várias vezes que estava solitário, dizendo que a pessoa que ele amava nunca mais ia voltar. Seu dono e ele sempre viveram juntos, mas agora ele nunca mais voltaria, e ele ficaria totalmente sozinho. Nesse momento, Kawa fica completamente em silêncio, comovida. Fazendo carinho nele, ela diz que era realmente triste quando as pessoas que amavam desapareciam. Vendo isso, Nigo e Mochizuki ficam curiosos. Parecia que a Kawa de alguma forma tinha acalmado o bicho. Mochizuki então conclui que eles estavam se comunicando de alguma forma. E Nigo grita nervosa, pedindo para Mochizuki limpar de uma vez o sangue de sua cabeça. Depois, Kawa segura Mochizuki, enquanto perguntava a Nigo se ela também não era humana. Kawa-chan, dá pra me soltar aí? Isso é meio vergonhoso, tá meio estranho. Não, eu ganhei você honestamente numa rinha de lobo. Ela diz que ele estava cheio de feridas, por isso precisava de cuidados médicos. Vendo ele receber toda essa atenção, o cachorro dá um tapão na cara de Mochizuki. Depois, eles conseguem reencontrar o novo dono pro cachorro. Alguns dias depois, eles novamente encontram com o mesmo cachorro. Se aproximando, Kawa começa a acariciá-lo. Ei Kawa, esse cachorro me parece um pouco... deixa pra lá. Algum tempo depois, na sala de aula, o amigo de Suki questionava que papel de parede era esse que ele estava usando. Pegando o telefone da mão dele, ele começa a rir, dizendo que queria ver aquela foto da Kawa, e diz que espera que ele morra em agonia como o porco que ele é. Irritado, Suki pega seu telefone de volta, o mandando não ficar falando bobagens. Ainda assim, o amigo comenta sobre o jeito despreocupado de Suki, e se pergunta se alguém não tentaria mexer com a Kawa. Em outro lugar, um outro estudante estava se confessando para Kawa, que respeitosamente recusa. Rindo, o garoto agradece por ela responder tranquilamente, sem ficar estranha. Mesmo assim, ele pede para pelo menos saber o porquê. Então ela fala toda envergonhada que já gostava de outra pessoa.
Na lojinha da escola, os outros alunos ficam surpresos com a rejeição de Anata. Irritado, ele pede que os colegas o deixem em paz, mas seus colegas continuam o zoando, perguntando se essa era a primeira vez que ele se declarou. Observando a cena, o amigo de Mochizuki comenta que aquele era o Anata Senpai. Ele era alguém bonito, forte e campeão do campeonato nacional interno de judô. Em seguida ele revela que aquele mesmo cara tinha se confessado para Kawa nesse mesmo dia. E sai dizendo que se fosse a Kawa, com certeza sairia com a Anata. Agora, na sala de aula, Suki estava tenso, refletindo se não estava sendo muito relaxado. Pensando na relação entre eles, ele acha que ele e Kawa começaram a namorar mais por necessidade. Nesse momento, ele escuta outras garotas falando com Kawa. Uma das meninas pergunta grossa o motivo de Kawaru ter rejeitado a Anata. A outra menina do lado manda elas ficarem quietas e não ficarem enchendo a Kawaru de perguntas. De canto, Suki tentava observar toda a conversa. A garota de cabelo comprido sugere que Kawaru deveria trocar de namorado se aparecer um melhor. Maldita piranha. Nervosa, Kawa pergunta como ela podia falar uma coisa dessas, mas a garota responde para ela manter a calma, pois só estava brincando, ou talvez não. Em seguida, Mochizuki e Kawa acabam cruzando olhares. Imediatamente, ela vai na direção dele animada, sugerindo que eles almoçassem juntos. O que é meio triste, Suki acaba concordando. Enquanto eles se sentam para comer, a Kawa comenta que era o primeiro dia do mês. Isso significava que as hamburguerias perto da estação estavam em promoção. Inquieto, Mochizuki responde de forma superficial. Olhando seus braços, ele começa a pensar que eles eram muito finos. E se comparar com aquele cara chamado Anata, lembrando da participação dele num torneio nacional, presumindo que ele deve ser muito forte. Ele também recorda quando os colegas e até algumas meninas zombaram dele por acharem que ele era fraco. O cara foi esculachado até por uma fêmea. Ele pensa que se estivesse no lugar de Kawaru, teria com certeza escolhido Anata. Mochizuki-kan já deixou o like? Kawa percebe que tinha algo estranho e rapidamente verifica a temperatura dele. E Mochizuki responde que estava apenas um pouco distraído. Inquieto, ele acaba dizendo que ela deveria ficar com outra pessoa se ela realmente gostasse dela. Isso deixa a Kawaru completamente confusa por um momento. E suas amigas, ouvindo a conversa, dizem que aquele moleque tinha merda na cabeça. Abaixando a cabeça, ele diz que eles só começaram a namorar por necessidade, e que nenhum dos dois chegou a confessar seus sentimentos de verdade. Aquelas palavras repentinas dele destroem o coração de Kawaru. Ela fica em silêncio por um breve momento olhando para ele. Então, sem conseguir se conter, ela começa a chorar. Em seguida, ela se levanta da cadeira correndo. Suki, surpreso, vai atrás dela, mas é imediatamente parado por uma das amigas que estava escutando tudo. A menina dá uma pedalada nele, dizendo que ele era um maldito. As amigas confrontam Suki pelo jeito que ele agiu, criticando a grosseria absurda dele. Então, sem hesitar, uma delas pergunta diretamente se ele não gostava da Kawaru. Chocado com a pergunta, Suki questiona e se por acaso ele gostasse. E a garota diz que então isso seria um problema enorme, pois nunca se devia fazer a pessoa que gosta chorar. Mas é que... mais isso, mais aquilo... Use essas duas pernas inúteis e vai atrás dela, seu imbecil. Depois, elas voltam para sua sala de aula, comentando que ele realmente não parecia ser um cara ruim. A garota de cabelo castanho comenta com a amiga que Mochizuki era muito irritante. Ela lembra que os dois são amigos de infância e sempre andavam juntos. Diz ainda que Kawaru nem se importa com os outros caras, se perguntando como aquele idiota do Mochizuki não consegue ter confiança. Nos corredores, Suki se arrastava procurando Kawa. O cara estava completamente quebrado, foi pisoteado pelas amigas da menina. Ele não conseguia entender ao certo por que ela fugiu daquele jeito. Pelo menos ele precisava se desculpar. De repente, ele olha pela janela e lá estava ela acocada no chão. Mas quando ele vai falar alguma coisa, ela sai correndo de novo. A mandando esperar, ele acaba tropeçando e caindo de cara. Então, Kawa volta para ajudá-lo e imediatamente logo depois sai correndo de novo. Correndo atrás dela, ele pede desculpas, implorando para ela esperar e ouvir sua explicação. No entanto, ele acaba se vendo num dilema. Kawa havia se escondido no banheiro feminino. Nem ferrando seria uma boa ideia entrar lá, ou talvez não. Além disso, esperar em frente à porta das fêmeas também seria extremamente estranho. Sendo assim, ele reflete que talvez seja melhor esperar no banheiro masculino. E por sinal, lá dentro já estavam escondidos os 3 outros companheiros de pesquisa. Eles o cumprimentam, enquanto chocado ele perguntava o que eles estavam fazendo ali. Eles respondem que era observando. Suki pergunta o que eles estariam observando. Então ele responde que isso era muito óbvio. Estavam checando o quão constantemente Tsukumi usava esse banheiro. Esse era um dado importante que eles precisavam levar em consideração.
Desesperado, Suki empurra os três para fora, mandando que eles saíssem e avisando que desse jeito eles iam ir em cana. Ah, você acha? Depois de insistir um pouco, os três decidem que irão recuar por hora. E Suki grita que eles nunca mais deviam voltar. Quando viram no corredor, um deles acaba esbarrando numa garota, derrubando todos seus papéis no chão. O cara nem para pra ajudar. Foda-se. Toda uma importante missão aqui, minha senhora. Se aproximando, Suki pergunta se ela estava bem e começa a ajudar juntando os papéis. Seus olhares se cruzam e a garota era o Suro. Os dois se encaram de forma estranha. O Suro estava recolhendo papéis de pesquisa do conselho estudantil. Olhando para os papéis, de repente ele pergunta se por acaso ela fazia parte do conselho. Ela confirma, mas pergunta o porquê ele estava sozinho ali, querendo saber se ele tinha brigado com a Kawa. Quando ele não responde nada, ela entende a situação. O Suro percebe que não havia necessidade de se envolver, já que eles acabariam se desentendendo de qualquer forma. Suki se lembra do exame físico. Se naquele dia a Kawa tivesse se aproximado do sangue e se transformado em loba, o plano dela poderia ter machucado muita gente. No entanto, o Suro não leva os comentários dele a sério e continua andando em frente. Então Mochizuki grita, perguntando por que ela agiu de forma tão imprudente e esteve disposta a ir tão longe. Ela responde que eles são lobos e que um dia tanto ele quanto o Kawaru vão se arrepender da decisão que tomaram. Determinado, Suki declara em voz alta que eles vão fazer o relacionamento deles dar certo e que ele especialmente vai garantir que nunca dê nada errado. Finalmente, o sinal da aula toca e a professora encerra a lição. Na saída, Suki acaba vendo a Kawa no meio dos estudantes. Acenando com a mão, ele chama por ela, mas ela outra vez sai correndo. No entanto, ele segura a mão dela, falando que eles deviam ir para casa juntos. No caminho, primeiro ele pede desculpas por todas as coisas insensíveis que disse, e a Kawa também se desculpa por ter saído correndo. Cabisbaixo, ele diz educadamente que na verdade achou que ela deveria namorar outra pessoa, alguém que pudesse ser mais forte e confiável. Nesse momento, a Kawaru o interrompe, gritando que ficou feliz quando eles começaram a sair juntos. Soluçando, ela pede desculpas, dizendo que pensou que ele sentia o mesmo, mas no fim parece que ela tinha se enganado quanto a isso. Chorando, ela diz que tudo foi culpa dela. Nervoso, Suki percebe que outra vez Kawa estava chorando por causa dele. Então, se aproximando dela, ele a abraça com força, dizendo que ela não estava errada e que ele também ficou feliz quando começaram a namorar. E diz que deveria ter deixado isso claro antes. A Kawaru em silêncio, tudo que conseguia responder era tá bom. Suki pensa que queria explicar que não estava fazendo isso por obrigação, mas sim como uma confissão verdadeira de seus sentimentos. Mas antes que ele possa dizer mais, um carro chega com tudo parando atrás deles. Dentro dele, o Suro manda que os dois entrassem. Suki, surpreso, pergunta o porquê deveria ir também. E o Suro apenas responde que isso eram ordens de seu pai, o que deixa tanto Suki quanto o Kawa chocados ao ouvirem falar do pai dela. Já na casa de Kawaru, uma empregada informa ao pai que a Kawaru já estava a caminho dali. Um homem misterioso com uma presença intensa responde que logo sairia. No carro, Suki pensa sobre o motivo de ter sido chamado à casa de Kawa, imaginando que seja por causa de seus sentimentos por ela. Ela avisa que seu pai não é exatamente uma pessoa comum e que ele deveria ser cuidadoso. O carro para diante de um imenso portão da grande casa dos Kawaru, aonde vários empregados os recebem. Suki reflete sobre a longa e respeitosa história da família dela, embora admita que saiba pouco sobre isso. O Suro aponta que o quarto de seu pai ficava logo à frente. Antes de entrar, ela ainda deseja boa sorte para ele tentar sair vivo lá de dentro. Segurando os dedos dele, Kawa tenta o tranquilizar, dizendo que tudo ia acabar bem, mas ela não parecia muito certa disso. Com isso, Suki pensa que por ele ser um adulto, provavelmente vão conseguir chegar a um entendimento. Finalmente, eles entram no quarto, onde o pai dela estava sentado no chão. Papai, estamos entrando. Sentem-se à vontade. Ao notar a expressão demoníaca no rosto dele, Suki já pensa em que órgãos terá que vender para tentar manter a paz com o sogrão. O pai dela então se dirige a ele pelo nome, dizendo que o Suro contou tudo, incluindo o relacionamento entre eles e o aparente namoro. O pai pergunta se Mochizuki entendia o quão perigoso era essa situação. Do nada, sua expressão muda completamente e ele começa a perguntar se por acaso eles já tinham dado as mãos. Animado, ele quer saber todos os detalhes e Kawa, desesperada, pede para o pai se acalmar. Ela diz que essa não era uma hora muito boa para conversar sobre amor. Quieta! Isso não é uma conversa sobre amor. Estou avaliando a situação cuidadosamente.
O pai tosse, se acalmando e pedindo desculpas por ter se empolgado demais. Suki o olhava de forma estranha, percebendo que ele não era nada do que tinha imaginado. De qualquer forma, o pai revela que havia uma razão pelo qual chamou ele ali. Se levantando, de repente ele agarra Suki pelo pescoço, o erguendo no ar. O pai comenta que, se não estiver enganado, o gatilho de transformação dele deve ser não conseguir respirar. Desesperada, Kawa implora que ele o solte, porque desse jeito ele ia acabar matando Suki. Uma mortezinha, coisa pouca. Então o pai empurra Kawa, a fazendo voar contra a parede. Machista power. Antes que ela colida contra a parede, Suki se liberta e vai em direção a ela, assegurando agora transformado. Tossindo sem parar, Suki tenta recuperar o ar. Intrigado, o pai comenta que percebeu que Mochizuki não tinha consciência de sua própria natureza e por isso precisou usar uma abordagem mais direta. Olhando no espelho, Suki fica completamente surpreso ao ver sua forma de coelho. Com a reação dele, Kawa também começa a se transformar, pois o pescoço de Mochizuki tinha acabado sendo arranhado e agora estava sangrando. O pai diz que o sangue dele era realmente especial. O sangue dele tinha o poder de forçar as pessoas a se transformarem. O pai explica que Kawaru ainda era inexperiente e que quando via o sangue de Mochizuki era de se entender que ela perdesse totalmente o controle. O pai então diz ao Mochizuki que sentia muito, mas infelizmente terá que pedir que eles terminem o seu relacionamento. Mesmo com a revelação de que é um coelho, ou seja lá o que for, ele questiona o porquê tinha que terminar com Kawa. Tirando o casaco, o pai explica que se forem forçados a se transformar repetidas vezes contra a vontade, perderão a capacidade de voltar ao normal. O pai afirma que se Kawaru continuar reagindo ao sangue de coelho dele, acabará como ele, uma loba para sempre, incapaz de ser humano outra vez. Ele diz que, como Suki pode ver, ele mesmo não podia mais viver como um humano. Nesse momento, Kawa salta sobre Mochizuki, totalmente descontrolada. O pai também afirma que o sangue dele era perigoso para os dois e que lobos e coelhos não foram feitos para ficarem juntos. Mas nesse momento, Kawa rosna, mordendo sua mão e afirmando que não iria terminar com o Mochizuki. Tanto o pai quanto o Suki ficam brevemente surpresos. Ela diz que acabou de se reencontrar com Mochizuki e grita que nunca vai terminar com ele. O pai responde que isso era um absurdo, sem acreditar que ela tinha se mordido para recuperar a consciência. Ela então corre na direção do pai, pronta para atacá-lo, o deixando ainda mais surpreso por ela estar conseguindo ignorar o coelho. Quando ele estava prestes a atingi-la, Suki intervém na hora segurando o braço dele. Pai, cala a boca, não te dei permissão para me chamar assim. Por favor, me escute, nós já nos beijamos uma vez. Hã? Tá brincando? Quando? Onde? Eu não vou te contar, seu velho. Talvez, se você nos deixar ficar em um relacionamento, talvez eu fale alguma coisa pra você. Blasfêmia! Totalmente imperdoável. Nesse momento, o pai começa a gritar de surpresa. A Kawa, do nada, começou a morder com tudo a bunda dele. Já perdendo a paciência, ele pega os dois pela cabeça, os jogando no chão. Ele grita que eles precisavam começar a ouvi-lo e enfatiza o quanto sofre com essa situação. Nenhum pai gostaria de ver sua filha com o coração partido, mas agora que ele viu que Suki era um coelho, como pai, ele tinha a obrigação de proteger sua filha. Ele também anuncia que Kawa estaria se mudando de escola, avisando que Suki deveria ficar longe. Por fim, se afastando, ele diz que se fossem humanos, teria ficado feliz em celebrar a união deles. Determinado, Suki se levanta, pensando que as coisas não podiam acabar desse jeito. De repente, a mãe de Kawa entra na sala, derrubando tudo, com uma voadeira, acertando em cheio a cabeça do pai. Com um ar sombrio, ela pergunta o que ele acha que estava fazendo na ausência dela. O marido tenta se desculpar, mas a raiva dela aumenta ainda mais. Ela começa a bater nele, gritando que eles já tinham discutido sobre a escola de Kawa e combinado que iriam cuidar dela juntos. Sem mais desculpas, agora você precisa arrumar essa confusão. Nesse momento, Kawa se destransforma e chama pela mãe. Se desculpando, a mãe diz ao Mochizuki que depois vai lidar com o marido, então ele podia ficar tranquilo por enquanto. Suki, sem graça, admite que também foi meio grosseiro e a mãe agradece a compreensão. Em seguida, ela sorri e confirma se ele era mesmo o Mochizuki, e ele, surpreso, responde que sim. Rindo, ela começa a cochichar para Kawa, dizendo que parecia que ela tinha achado um bom macho. A mãe comenta que ela sempre estava o tempo inteiro falando sobre o Pio-chan. Pio-chan isso, Pio-chan aquilo. Por isso, não tinha como evitar não ficar curiosa. Envergonhada, Kawa sai correndo, dizendo que vai ao banheiro.
A mãe agradece educadamente a Mochizuki. Ela diz que Kaworu pode ser esquisito, mas era muito sincera. Suspirando, ela revela que a Kaworu nunca tinha enfrentado seu pai antes, e que ele claramente significava muito para ela. Por isso, ela pede para ele cuidar muito bem dela. Algum tempo depois, ela acena da sacada, se despedindo dele. Suki comenta que muita coisa ainda estava estranha, mas pelo menos eles conseguiram evitar a transferência dela. Completamente abalado, Suki começa a se tremer todo, dizendo que pensou que ia morrer, o que deixa Kaworu desesperada, pedindo desculpas pelo seu pai. Confuso, Suki pensa que, para ser honesto, ainda estava sobrecarregado demais para entender tudo, e no fim estava agora ainda mais confuso. De qualquer forma, ele lembra da promessa dela, de nunca terminar com ele. Por ora, ele decide que consideraria isso como uma vitória. Depois ele vai para casa, dizendo para si mesmo que acha que agora era um coelho ou alguma coisa assim. Enquanto caminhava sem que ele percebesse, uma garota de cabelos longos e brilhante se escondia no alto de um poste, rindo e tirando fotos. Ela murmurava que eles foram muito descuidados. É isso, galera. Gostou dessa história? Deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que se amarra numa furry, que gosta de uma peluda. Isso me ajuda demais. Eu sou Kazu Senpal-chan e nos vemos na próxima.